Vamos ver agora uma aplicação que não é exponencial, né? Não é nem crescimento nem decaimento exponencial. Imagine que você tenha um tanque, certo? Aí aqui você tem uma entrada, né? Esse tanque, e aqui você tem uma saída. O que é que acontece aqui? Você tem uma mistura aqui dentro, um líquido, e você vai fazer entrar líquido por aqui, e esse líquido vai sair por aqui, tá certo? É, isso aí não é água, é uma mistura. Ela vem aí misturada com algum produto, né? E aí, o que é que você vai medir? Você vai, tipo, conseguir medir a concentração desse produto no interior desse tanque. Entra uma mistura aqui, um líquido aí com uma certa concentração, né? Então você tem uma taxa de entrada aí que é multiplicada pela concentração, não é? Tipo uma concentração de entrada daquele líquido. Então aquele líquido ele já vem com uma concentração de um certo produto. Então você tem a taxa de entrada vezes essa concentração. Aqui você vai ter tipo a taxa de saída vezes a concentração de saída. Porque quando ele sai aqui a uma certa taxa, esse líquido, a concentração dele já mudou, né? Porque aqui foi misturado novamente. Então aqui você vai ter tipo uma taxa de entrada vezes uma concentração de entrada, e aqui você tem que ter uma taxa de saída, que eu vou chamar T de S, vezes uma concentração de saída, né? Aqui você tem o volume, e eu vou chamar de Q o que? A quantidade de produto no líquido. Pode ser, por exemplo, o sal, entendeu? Esse produto aqui. Então você veja que esse volume, ele de certa forma está mudando, né, à medida que o tempo passa. Então você pode dizer que ele é uma função do tempo, assim como essa quantidade desse produto que está sendo misturado aí, né? Também depende do tempo. Essa concentração de saída, tá, gente? A concentração de saída, geralmente ela é calculada assim, como sendo a quantidade do produto que entrou dividido pelo volume. Tá bom? Isso aí no instante T. Concentração no instante T. Então, um tanque contém uma mistura de água e sal. Olha, aqui eu coloquei o produto sendo sal. Podia ser outra coisa, né? Primeiro, o volume inicial a gente chama de V0, né? Litros. E Q0 seria as gramas de sal. Aí uma solução salina é bombeada para dentro do tanque a uma taxa de TE, litros por minuto, com concentração de CE, gramas de sal por litro. A solução bem misturada sai a uma taxa de TS litros por minuto. A taxa de variação da quantidade de sal no tanque é a taxa com que entra sal, não é? Menos a taxa com que sai sal do tanque. Bom, a taxa com que entra sal no tanque, ela é calculada assim. Ela é a taxa com que entra a mistura, TE, vezes a concentração. Só que é a taxa com que entra sal no tanque. Já a taxa com que sai o sal do tanque vai ser assim, né? É a taxa com que sai a mistura, TS, vezes a concentração de sal que sai, CS. Como a solução é bem misturada, CS é a concentração de sal no tanque e ela é calculada através desse quociente aqui, né?
CS de T, certo? Vai ser Q de T dividido pelo volume. O volume no tanque é o volume inicial, claro, V0, né? Somado ao volume que entra, menos o volume que sai. Ó, isso é óbvio, né? Então você tem, ó, V de T é o volume num certo instante, né? Você tinha o volume inicial, entrou TE, tipo lá num certo instante T, e nesse mesmo instante saiu TS, né? Então, colocando T em evidência, fica assim: TE menos TS vezes T, né? Aqui, V0 mais isso. A quantidade de sal no tanque, Q de T, então, vai ser a solução do seguinte PVI. Não é? Lembra que eu falei que a taxa de variação, cadê? Ó? A taxa de variação é isso aqui, ó, da quantidade de sal no tanque. É a taxa com que entra sal menos a taxa com que sai? Então tá aqui, ó. A taxa com que entra, não é? Vai ser o TE, que é a quantidade de líquido que entra, vezes a concentração, menos a quantidade de litro de líquido que entra, TS, vezes a concentração de saída. Né? Isso aqui no instante T, né? Aí lembra que eu falei que isso aqui, essa concentração é Q dividido por V? Então Q de T e o volume a gente calcula desse jeito. Aí por isso ficou essa expressão aqui. E aqui Q de zero é igual a um número Q0, é a concentração de sal no instante inicial do experimento. O Q de T é quantidade de sal. Nós temos essa situação aqui, ó. Num tanque há 100 litros de salmoura, né? Uma mistura de água e sal, contendo 30 gramas de sal em solução. Água sem sal entra no tanque, à razão de 6 litros por minuto. Não é? E a mistura se escoa à razão de 4 litros por minuto, conservando-se a concentração uniforme por agitação. Determine qual a concentração de sal no tanque ao fim de 50 minutos. Ó, é interessante que essa água que está entrando aqui, ó, tipo assim, tu já tá com a tua solução de água e sal, ela já tem aí uma concentração e tá entrando água sem sal. Então o objetivo é diminuir a concentração de sal, né? Então, se não tem concentração de sal no início, aqui é zero, né? Então, no seu problema aqui, tá certo? Não tem essa primeira parcela aqui. Vai ficar assim, né? Temos dq dt, né? Aí aqui não tem nada. Menos. Aqui é assim, né? Menos, eu esqueci. Tem que colocar aqui o TC, né? Seria a concentração de saída. Eu esqueci. E a mistura se escoa à razão de 4 litros por minuto. Então a taxa com que sai água é 4 litros por minuto. Então esse T aqui é 4. Aqui vai ficar o Q, né? O volume inicial é 100 litros, né? Eu falei lá que no tanque há 100 litros de salmoura. Mas aí TE menos TS é a taxa com que entra a água menos a taxa com que sai. Se entra 6 litros por minuto e sai 4, né? 6 menos 4 dá 2. T. E no tanque há 100 litros de salmoura contendo 30 gramas de sal em solução. Essa daí é a situação inicial, né? Q de zero tem 30, né? 30 gramas de sal. Então esse é o nosso problema. Então, primeira coisa, vamos resolver essa equação daqui, ó. Note que Q' igual a menos, vou colocar assim, ó, 4, 100 mais 2t, Q, né?
Ou seja, você tem, ó, Q' mais 4 sobre 100 mais 2tq é uma EDL. Essa aqui é uma EDL, é uma equação diferencial, né, linear. Um fator integrante é quem? Mi de t, certo? Igual a exponencial da integral de 4 sobre 100 mais 2t dt. Então aí você tem, ó, um fator integrante. Ou seja, vamos lá. Você vai ficar com mi de t igual. Aí vai ficar assim, exponencial. Aquela integral ali, ela vai dar, sabe o quê? A 4 ln de 100 mais 2t. Agora atenção, tá? Como aqui está 2t, quando você faz aquela substituição, né? Chama isso aqui de u e tal. Aí vai sair um 2 aí dividindo, né? Quando você resolve essa integral. Sai um 2 dividindo. Então, na verdade, fica exponencial de... Aqui dá 2, né? Então vai ficar ln de 100 mais 2t ao quadrado. Então, você fica com mi de t sendo igual a 100 mais 2t ao quadrado. Logo, se esse é um fator integrante, você multiplica a tua equação por esse fator integrante, de maneira que o primeiro membro, né? Primeiro membro vai ficar assim, a gente já sabe, né? Vai ficar 100, que é o fator integrante, mais 2t quadrado, vezes q. Igual, aí o fator integrante multiplica esse outro membro da tua equação, aqui fica igual a zero. Isso aqui vai dar, ó, 100 mais 2t ao quadrado, que igual a uma constante, quando você integra. Então, Q de t vai ser c sobre 100 mais 2t ao quadrado. Aqui, solução geral, né? Aí o que é que tu faz agora? Q de 0 igual a 30, né? Substituindo Q de 0 igual a 30, vem. Então você vai ficar com 30, né? É o Q de 0 igual a C sobre 100 mais 2 vezes 0 ao quadrado. Então a gente ficou aqui com 30 vezes 100 ao quadrado igual a C. Então vai dar isso, né? Aqui vou separar o 3, aí vai ficar 10 à quinta. Ou seja, pronto, a gente tem a solução do nosso PVI, né? Q de t vai ser 3 vezes 10 à quinta, dividido por 100 mais 2t ao quadrado. Tá bom? Isso aqui está definido para todo t maior ou igual a zero. Determine qual a concentração de sal no tanque ao final de 50 minutos. Ora, então a concentração aqui de sal no tanque, se não está entrando água com sal, né? A concentração, vamos lá. A concentração de sal no tanque. A gente viu isso, né? Chamado um Czinho menor assim. Então a gente viu que isso aí é a quantidade de sal no tanque dividido pelo volume do tanque. Aí Q de T é isso aí. 3 vezes 10 à quinta dividido por 100 mais 2t quadrado
dividido pelo volume. O volume a gente viu que é 100 mais 2T, né? Não é isso? O volume aqui não era o volume inicial e aqui era a diferença, né? TE menos TS vezes T, e aqui é o V0. Certo? Aqui você tem o volume no instante T, é dado dessa forma. Aqui ficou 4 menos 2, né? Porque entrava 4 litros por minuto, saía 2, né? Uma coisa assim. Então, essa função aqui, C de T, vai ser 3 vezes 10 à quinta dividido por 100 mais 2T. Aí aqui quadrado, multiplica pelo inverso desse, aí vai ficar um cubo aqui, né? E após 50 minutos, vai ficar C de 50, né? 3 vezes 10 à quinta sobre 100 mais 2 vezes 50 ao cubo. 3 vezes 10 à quinta dividido por... Aqui vai ficar 200. É isso? 200 ao cubo. Pronto, então, 200 ao cubo, 2 vezes 100, né? Então, aqui é ao cubo. 100 é 10 ao quadrado, né? Então, fica assim, ó. 10 ao quadrado. 10 à quinta, aqui eu vou ficar com 6, né? Aqui, 10 à sexta. Pronto, você cancela aqui, sobra 6 não, gente. Pelo amor de Deus, 8, né? 2 ao cubo. Então você fica com 2 ao cubo, aí você vai ficar com 8. 10 fica assim, ó. 3 sobre 80. 0,0375. Tá bom? Gramas por litro. É isso aí. Muito interessante esse exemplo aí, né? Sobre a lei de Torricelli, né? Diz que a taxa com que um líquido escoa por um orifício situado a uma profundidade h é proporcional à raiz de h. Ou seja, dV dt é k vezes raiz de h. Tá certo? Só que a ideia desse tipo de coisa é você ter, por exemplo, um líquido dentro de um tanque, certo? E você faz um buraco no fundo do tanque e começa a esvaziar. Não é? O volume vai diminuindo, assim como a altura. O nível vai diminuindo. Quer dizer que você pode colocar esse V em função de H. Então existe essa relação entre V e H, né? V é igual a V de H, que depende da forma do tanque. Veja, como dV dt é dV dH, dH dt, aqui eu usei a regra da cadeia, né? Porque V é função de H e H é função do tempo. À medida que o tempo passa, o teu nível vai baixando, né? Então, a altura H de T vai ser a solução desse PVI. Aqui, esse dV dt você substitui por esse produto e o dV dH você passa dividindo. Né? H de zero é uma altura inicial que a gente chama de H0. Então, o exemplo que a gente tem é de um tambor cilíndrico de 2 metros de altura e a base circular de raio 1 metro. Ele está cheio de água, né? Se fizermos um furo no fundo e em 30 minutos a água cair pela metade, determine a altura H da água dentro do tambor em função do tempo e a quantidade... Não, e em quanto tempo o tanque esvazia. Essa situação aqui, que a gente está observando, né? Você tem, ó, essa altura inicial, que vai ser 2, não é? 2 metros. Esse raio aqui mede 1. Eu sei que em 30 minutos o volume inicial cai pela metade. O volume de um tanque com esse formato é V de H, né? Como ele é um cilindro, a gente sabe que o volume do cilindro é a área da base vezes a altura.
A área da base, que é um círculo, é πr ao quadrado, né? Vezes a nossa altura. Só que o raio aqui é 1 metro, né? Então vai ficar π vezes h. dv, não é? dv dh. Então, dv dh vai dar somente π. Logo, temos o PVI. Vamos ver o nosso PVI aqui, qual que vai ser. O que foi que eu disse a vocês? Eu disse que a lei de Torricelli, né? Eu tinha assim, dv, a lei de Torricelli, dv dt, né? Então, o dv dt você troca por esse produto, ó. Tá certo? Troca por esse produto. Então, fica dv dh dt igual a sua constante lá vezes a raiz de h. Fica assim, né? Significa que dh dt vai ficar dividido por dv dh. Aqui, né? Aí dv dh é π. Então nosso problema vai ficar assim. Vamos lá, você vai ficar então com o seguinte PVI, né? Você vai ficar ó, com dh dt igual a k sobre π raiz de h. Tá certo? Você pode deixar esse π aqui se você quiser. Mas assim, tu tem uma constante. Π também é constante? Sabe de uma coisa? Coloca aqui uma constante só. H de zero você vai dizer que é 2, porque é a altura inicial, né? H de zero vai ser 2. E ele disse o quê? Ele disse que H de 30, né? Ele disse que H de 30 vai ser quem, né? O volume cai pela metade, né? Aqui é 1, né? Eu viajei aqui, pensando em muita coisa, aí fica... H de 30, ele disse assim, eu vou ler aqui no slide de novo, só para vocês verem, né? Um tanque cilíndrico de 2 metros de altura e base circular de raio 1 metro está cheio de água, né? Tarará, se fizermos um furo no fundo e em 30 minutos a água cair pela metade, então quando a água cai pela metade, a altura caiu pela metade, então a altura é 1, tá certo? Donde? Então aí você vem e resolve. Você tem H' igual a K raiz de H. Não é? Essa equação é separável. Você vai ficar com H' sobre raiz de H igual a uma constante K. Aí é só integrar, né? Então, integra H' sobre raiz de H dt fica igual a integral de K dt. Isso é integral de H raiz de H dH. Tá certo? H não, né? Desculpa, gente. H' dt é dH, né? Então vai ficar assim. Igual a integral de K dt. Então vai ficar assim, ó. 2 raiz de H, tá certo? Igual, aquela dali vai dar KT mais uma certa constante C. Aí você tá aqui, ó, vendo essa função aqui, né? Raiz de H, que é função de t, a altura em função de t. Então fica kt mais c, isso aqui tudo dividido por 2, quer dizer que a nossa altura em função do tempo vai ser kt mais c sobre 2, isso aqui ao quadrado. Não é? Determine a altura h da água dentro do tanque em função do tempo. Então é isso aí. Certo? Mas, desculpa, né? Aqui é a solução geral. Aí agora você vem e substitui, né? Substituindo h de 0 igual a 2. Aí você vai ter o quê, né? Aqui vai ficar 2 igual. Aqui fica kt mais c. Não, kt, o t é 0. Então aqui é 0, né?
que é 0 sobre 2 ao quadrado. Pronto, então vai ficar 2c quadrado sobre 4c quadrado. Vai ser igual a 8, né? Tá bom? C é 2 raiz de 2. E h de 30 igual a 1, vem. H de 30 é igual a 1. Vou botar H de 30 igual a 1 em asterisco. Vem. Então, você ficou aqui com o H é 1, então vai ficar 2, né? 2 vezes raiz de 1, vou botar assim, igual. Aí 30K mais, e a tua constante é 2 raiz de 2. Certo? Então ficamos com 30K igual a 2 menos 2 raiz de 2. Quer dizer que K é igual a ficar 1 menos raiz de 2 sobre 15, né? Essa daqui é a nossa constante. A nossa função h de t vai ser... Vamos colocar primeiro a constante, né? Então a constante é 2 raiz de 2 dividido por 2, vai ficar só raiz de 2. Mais. Aí você tem essa constante k, que a gente encontrou, né? Como sendo isso daqui. 1 menos raiz de 2 sobre 15. Sim, aí ainda tem um meio, né? Tem um meio aqui que vai multiplicar isso. Então vai ficar 30 aqui. Não é? Porque tem esse meio aqui. Ok? Tudo isso vezes t, né? Eu estou nessa aqui, já resolvi essa, agora estou nessa, né? Então vai ficar um tzinho, tudo isso ao quadrado. Daí você tem a altura em função do tempo. Quer saber quando é que o tanque vai esvaziar? Aí faz H igual a 0, né? Vamos lá, fazendo H igual a 0 em asterisco, vem. Porque quando tu faz H igual a 0, aí fica 0 igual a KT mais C. Podia ser feito aqui também, mas ia resolver a equação de segundo grau. Aí a gente pode fazer por essa equação estrela, que está mais fácil. Quer dizer o seguinte, que o seu T vai ser menos C sobre K. A constante foi 2 raiz de 2. A constante foi 2 raiz de 2. E o K foi... cadê o K ali, né? 1 menos raiz de 2 sobre 15. Esse menos que está aqui, ele pode multiplicar aqui, ó. Então isso fica assim, né? 2 raiz de 2 que multiplica 15 sobre raiz de 2 menos 1. Aqui a gente ficou com 30 raiz de 2 e aqui raiz de 2 menos 1. Raiz de 2 é maior do que 1, né? Isso vai dar aproximadamente 102 minutos. Muito interessante, viu? As aplicações são demais. Bom, gente, eu quero finalizar as aplicações com vocês falando de trajetórias ortogonais, que é basicamente isso. Você tem aqui dy dx igual a f de xy. Então a gente aprendeu que resolvendo essa equação diferencial, você chega lá na solução geral, e essa solução geral é uma família de curvas, que são chamadas até de curvas integrais, não é isso? Essa ideia aqui, né, de você ter uma família de curvas, e sei lá, digamos que nesse ponto aqui, x, y de x, nesse ponto aqui, você vai olhar para uma curva que nós chamamos de curva ortogonal. Por que essa curva a gente vai dizer que é ortogonal? Porque você vem aqui e calcula esse vetor velocidade. Esse vetor velocidade é a derivada de x em relação a x, que é 1, e aqui fica y'. Em outras palavras, ó, dy dx é a taxa de variação
de y em relação a x, ou a inclinação dessa reta tangente, que é dada por tangente de alfa. Tangente de alfa dá essa inclinação aqui. Então você pode dizer que f de xy seria tangente de alfa. Agora, olhe para essa curva ortogonal. Ela passa pelo mesmo ponto, né? Só que o vetor velocidade dela é ortogonal a esse daqui. Isso aqui você pode escrever ainda assim, ó. Y' é quem? É tangente de alfa, né? Quando você vem para cá, aí tu tem aqui novamente o vetor velocidade, considera uma reta tangente, mas esse vetor velocidade, por sua vez, vai ser tangente de beta. Tangente de beta é a inclinação dessa reta tangente aqui, né? Que é ortogonal a essa outra reta tangente aqui. Olhando para esses dois vetores, você sabe que tangente de beta escalar tangente de alfa é igual a 0. Porque esses dois vetorizinhos são ortogonais, então o produto escalar entre eles é 0. Então aqui fica 1 vezes 1, que é 1, mais tangente de alfa, tangente de beta, isso aqui é igual a 0. Então, tangente de alfa, tangente de beta é menos 1. Você tem, ó, dessa equação, você tem que dy dx pode ser escrito como tangente de alfa, né? Só que tangente de alfa, por isso daqui, é a mesma coisa que menos 1 tangente de beta. Ou então você faz o seguinte, tu tem f de xy, ó, f de xy é tangente de alfa, né? Então tangente de alfa é menos 1 sobre tangente de beta, certo? Ou então você escreve isso assim, né? Tangente de beta é menos 1 sobre f de xy. Quer dizer o seguinte, se y de x é uma curva ortogonal, então, se ela é uma curva ortogonal, o que é que a gente sabe? Que o dy dx, eu usei a mesma notação, tá bom? De y. Eu podia usar outra letra. Eu vou usar outra letra. Chama de w. Essa curva ortogonal, chame de w. Então, dw dx seria quem? A tangente de beta. Que não é a taxa de variação? Não é a tangente de beta? Isso aqui não dá a inclinação dessa reta tangente? Então você tem dw dx igual a tangente de beta. Significa que dw dx é igual a tangente de beta, mas tangente de beta é menos 1 sobre f de xy. Na verdade, aqui tem que ser y mesmo, tá? Pode ser w não. Tem que ser y. Sabe por que tem que ser y? Porque eu estou vendo isso nesse ponto aqui, ó. Então aqui tu tem um ponto dessa outra curva que está sendo representado pelo mesmo xy de x aqui. Não é? Essa coisa é nesse ponto. Esse ponto pertence tanto a essa curva como a outra curva. Então aqui tem que ser y. Quer dizer que se você tem uma curva ortogonal a uma curva inicial dada, ela tem que satisfazer essa equação diferencial aí. Considere uma família F de curvas, que podem ser representadas por isso. A equação diferencial que representa a família de curvas que intersectam ortogonalmente as curvas da família F é isso daqui. Então vamos ver um exemplo. Encontrar a família de trajetórias ortogonais da família de parábolas y igual a cx². Sejam y igual a, eu disse, c de x ao quadrado. Isso aí é uma família de curvas. Temos
Se você chegar e derivar y em relação a x, aí vai ficar 2cx, né? Aí olha que interessante, temos isso, né? Daí, aí você tem c igual a y sobre x quadrado. Então você pode substituir esse c aqui, né? Donde você fica com dy dx igual, né? Então vai ficar com duas vezes y sobre x quadrado vezes x quadrado. Então você fica com, agora sim, dy dx igual a 2y. Não viajei aqui, não tem esse quadrado não. 2cx, né? Cancela esse só com o quadrado aqui. Só com o quadrado. Vai ficar assim, né? Vai ficar apenas 2yx. Agora sim. Se você resolver esta equação diferencial, você encontra isso. Y igual a x ao quadrado. Uma família de curvas. Por isso que eu digo que isso aqui é uma família de curvas, né? São todas as curvas integrais que você obtém quando resolve essa equação diferencial. Então ela representa essas curvas aqui. Ela agora está nesse formato, dy dx igual a 2y sobre x, 2y sobre x, essa funçãozinha daqui, ó. As curvas ortogonais são dy dx igual a menos o inverso disso aqui, né? 1 sobre 2y sobre x. Não é? Foi o que a gente justificou? Está bem aqui. Então fica dy dx igual a menos x sobre 2y. Isso aqui é uma equação separável, né? Aqui você está com uma equação na forma dy dx igual a f de xy. E as curvas ortogonais estão aqui, ó. Dy dx igual a menos 1 sobre f de xy. Tá vendo? Eu vou continuar, vamos resolvendo, né? Dy dx aqui, aí você bota para cá o 2y e deixa o menos x aqui. Aí integra, né? 2y, aqui é y', né? De x igual a menos a integral de x dx, integral de 2y dy é igual a menos integral de x dx. Essa primeira, né? Essa primeira dá y ao quadrado apenas. Igual, essa segunda dá menos x ao quadrado sobre 2 mais uma constante. Ficamos com y quadrado mais x ao quadrado sobre 2 igual a uma constante. Gente, olha só isso. Essa equação aqui, diferencial, tem essa solução geral. Essa daqui tem essa, né? Aqui é uma família de parábolas. Aqui é uma família de quê? De elipses. A família de parábolas aqui, sendo desenhada, está vendo? E aqui a família de elipses, ó. Então, se você vê nessas junções aqui, ó, você percebe mesmo como elas são ortogonais, tá bom? Gente, um abraço. A gente se encontra aí na próxima aula, né? Onde nós vamos provavelmente estar caminhando para o final do conteúdo desse primeiro estágio.